A tecnologia facilita muito a nossa vida, né? E o celular é o preferido de milhões de brasileiros. Mas essa conexão quase permanente com o mundo virtual também afasta as pessoas. Por exemplo, muitos pais dedicam mais tempo ao aparelho do que aos filhos. E uma campanha do programa Dedica, do Hospital de Clínicas, o maior hospital aqui do Paraná, alerta para os perigos dessa atitude. O silêncio na sala de espera do consultório é para chamar a atenção da dificuldade de pais e filhos de conversarem e, ao mesmo tempo, as horas e horas que são gastas na tela do celular. O vídeo faz parte de uma campanha do Dedica, um programa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O projeto lembra da importância de se conectar ao que importa. A atração para o mundo virtual ela é tão grande e leva a tantos vícios que a pessoa acaba, o pai e a mãe, deixando o que eles têm de mais importante na vida, que é acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, brincar com seus filhos, e as crianças crescem sem esse olhar. Antes de a gente olhar o mundo, nós precisamos ser olhados. E se isso não acontece, nós vamos ter uma série de distúrbios no desenvolvimento dessa criança e depois do adolescente. Vamos trazer mais conversa para a nossa mesa, seja ela num restaurante, seja dentro de casa, seja num sofá assistindo um filme. É claro que a tecnologia faz parte da nossa vida. A gente não está falando de uma campanha contra a tecnologia, mas a gente está falando sobre uma violência que pode não estar sendo percebida por pais, mas que está sendo sentida por crianças e que provavelmente seja muito impactante na formação delas como cidadãos do futuro. Além do vídeo, foram lançados cartazes como este: "Mãe, qual a senha para conversar com você?" E este outro: "Ele só quer a sua curtida." Os pais estão fechados no seu mundo com o seu celular, onde a última mensagem é mais importante que o sorriso, a última piada que vai passar 20 vezes por cada grupo que ele tem é mais urgente do que realmente atender seu filho. Tem muita criança que sabe bem o que é essa sensação de ter os pais ao lado, mas conectados a outro mundo. "Mãe, eu tô falando com você." Daí ela fica mexendo no celular. Daí... Não tá nem ouvindo o que você tá falando? Não. Já teve que contar a mesma história várias vezes? Já. A gente fica no celular, a gente não dá bola pra criança. É um vício. Ela só fica nesse joguinho. Uma pesquisa mostra que o tempo que os brasileiros passam conectados triplicou nos últimos anos. A média online por dia era de 1h18 em 2012 e passou para 3h40 em 2015. Segundo os especialistas, as crianças têm sentido o reflexo disso. As crianças aprendem pelo espelhamento, então é a conduta dos pais que eles vão reproduzir. Pais que têm carinho, que pedem com licença, por favor, você vai ter uma criança carinhosa e que vai ter essas atitudes. Agora, pais desviados e fechados no mundo virtual vão ter filhos que depois não vão poder escutar esses pais. Nós precisamos pensar que ser humano estamos construindo num mundo que não tem o abraço, o olhar, o afeto, nesse mundo onde a coordenação das crianças está sendo perdida, coordenação fina, e tudo isso do desenvolvimento psíquico. A ideia é chamar atenção, é dizer, olha o tempo que vocês estão perdendo, olha o filho que vocês estão deixando crescer sem os teus valores. Pois é, para falar sobre esse grande desafio dos dias de hoje, de equilibrar relações pessoais e o uso dessa tecnologia premente, a gente recebe aqui o educador e psicólogo Marcos Meyer. Tudo bom, Marcos? Bom dia. Tudo bom dia, Solé. Bom, a gente às vezes faz de ferramentas que a vida nos coloca, né, um obstáculo, né? Às vezes a gente viu agora há pouco a questão do automóvel, que a gente não tem uma boa relação muitas vezes com o automóvel, ele vira um problema. A tecnologia também, se a gente não sabe lidar com isso, ela vira de fato algo assim que vai criar várias situações difíceis na nossa vida. A tecnologia costuma roubar um tempo que a gente não tem.
Então, a gente vai para casa, já tem um tempo muito restrito, muito pouco tempo para brincar com a criança, para ouvir a criança, ouvir as histórias, se relacionar com ela. A gente fica no celular, fica nas redes sociais e não percebe que está gastando tanto tempo. Porque quando a gente entra ali, é um outro mundo, um mundo virtual, e a gente não se toca de que já passou 10, 15, 20, às vezes 1 hora já passou. E aí o filho ali do lado. Então, nós temos que nos policiar melhor para investir nosso tempo de um jeito certo. Qual é o mecanismo, perdão te interromper, mas eu não quero perder aí essa parte que você falou. Qual que é o mecanismo psicológico, vamos dizer assim, que faz a gente sentir isso ou não perceber o tempo passando? É um desligamento da realidade. Quando a gente entra no mundo virtual, a gente não percebe o efeito do tempo porque a gente não está correndo, não está andando, então a gente não sente cansaço. E tá ali anestesiado. É quase como isso. A gente está anestesiado naquele mundo e aí, de repente, nossa, já passei tanto. E eu disse que eram só 10 minutos e não foram 10 minutos. E aí, Solero, o que acontece? A qualidade da interação que os adultos têm com a criança é um dos principais fatores do desenvolvimento da inteligência da criança. Não é só questão emocional. Obviamente que a criança se sente excluída, isso vai ter problemas na autoestima dessa criança, ela pode estar muito tempo excluída, ela vai desenvolver outras reações a isso, mas a inteligência dela pode estar sendo diminuída porque a gente não instiga, não provoca, não faz pergunta, não ouve, não recebe as perguntas de forma adequada. Então essa criança acaba ficando muito apática, ela acaba desenvolvendo menos do que poderia. Já tem uma teoria israelense mostrando que esta qualidade desenvolve novas conexões no cérebro da criança. Então a gente precisa prestar muita atenção na qualidade da nossa interação com as crianças. E na criança a gente consegue, vamos dizer assim, criar essas regras, limites, né, de uso do equipamento, às vezes não dá esse exemplo, como a gente viu ali na reportagem, a questão que ela cita ali do espelhamento, né, que a criança tem. Agora, com o adolescente fica ainda mais complicado, né? Porque como é que você vai querer dar uma ordem ou dar uma orientação se você mesmo não está seguindo aquilo? Ele está de olho nisso. Né? A gente já tem falado aqui, né, Soler, sobre criança e adolescente, que a gente tem que colocar regra. Mas a gente agora está na hora de dizer que nós, adultos, precisamos seguir também algumas regras. E aí vem algumas dicas. Por exemplo, na hora das refeições, proibido ligar qualquer tipo de aparelho. Inclusive, é até bom desligar a televisão, porque às vezes a gente está lá comendo um bife e vendo na televisão um cara atropelado, voando sangue para tudo que lado. Não precisa, gente. Então, restrinja um pouco o uso dos equipamentos e aí focar mais na interação. Por exemplo, nas refeições, bater papo, conversar. E aí, filho, como que foi na escola? Como é que estão sendo as férias? Esse tipo de conversa é muito útil e é muito propício acontecer naquele momento das refeições. A outra dica é, veio visita na sua casa, desliga qualquer tipo de aparelho, porque senão fica todo mundo lá no celular, batendo papo e tal, e ninguém está conversando, ninguém está interagindo. Às vezes a própria visita se sente mal. Puxa vida, fui lá visitar, mas conversei, na verdade, 1 minuto, 2 minutos com as pessoas. Então são regrinhas básicas, mas são fáceis de aplicar. Talvez fazer o cestinho do celular, quer dizer, a hora de guardar o celular, todo mundo põe ali. Tem professor que faz isso na sala de aula, o aluno entra, tem que pôr o celular numa cesta. Bom, e a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela também está de olho nessa questão da dependência tecnológica, não só em relação ao celular. Né? A OMS já mostrou que a área do cérebro responsável por desenvolver dependência química, que a gente chama popularmente de os viciados em heroína, cocaína, qualquer tipo de droga, essa área do cérebro é a mesma área que desenvolve a dependência de tecnologia. Então, criança e adolescente que brincam com videogame, por exemplo, muitas horas, todos os dias, vai desenvolver dependência do jogo, pode desenvolver dependência do jogo. E aí nós temos que levar para uma clínica de tratamento. Já em São Paulo já temos clínicas de tratamento para dependência de tecnologia. Então é muito sério, não dá para a gente dizer assim, ele está ficando só um pouquinho. Controle, veja quantas horas seu filho realmente está ficando na internet e controle você mesmo. Adulto que vai dormir e fica ainda, antes de deitar, ainda fica batendo papo na internet. Aquela luz azul faz com que o cérebro não perceba que está na hora de dormir. Aí ele leva mais tempo para dormir, ou seja, estão dormindo
pouco e a memória, por exemplo, pode ser afetada. Ainda em relação ao OMS, né, na semana passada eles informaram que podem incluir a questão do videogame especificamente, né, como uma doença mental, né? A pessoa que se dedica, que passa horas ali, que está mergulhado naquele universo e que não percebe que está. Isso pode ser comparado até à questão das apostas, né? Quem aposta compulsivamente. É bem observado, Soler. A OMS, a partir do ano que vem, já vai entrar no quadro, na classificação das doenças, classificação internacional das doenças, que é o CID, vai entrar a dependência pela internet ou por jogos ou por tecnologia como um dos transtornos mentais. Então, é um transtorno mental e deve ser levado muito a sério. E como é que a gente percebe que está havendo um excesso? A gente percebe os excessos quando começa a afetar outras áreas da vida. Por exemplo, cumprimentar as pessoas é um problema, então apertar a mão de uma pessoa é um problema, verificar se a porta está fechada é um problema? Não, então não é um transtorno. Mas se eu vou verificar a porta 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, e aí eu começo a me atrasar para sair de casa, me atraso para chegar em casa, porque esses ritos atrapalham a minha vida, já virou transtorno. Então a gente percebe que é um transtorno e que já deve ser tomado cuidado quando a gente vê que afeta outras áreas. Começou a ir mal na escola. Já está afetando, é um alerta, é grave. Então, muito cuidado com isso. Afeta as relações humanas, não está mais tendo amigos. Então, qualquer tipo de afetamento em áreas da vida humana, então já é um indicativo para transtorno. Tá certo, Marcos. Muito obrigado, viu, mais uma vez pela Foi um presença. Prazer. Por todo esse ano, inclusive agradeço a sua presença. E até o ano que vem, né? Que agora a gente sai de folga, eu saio de folga uns dias aí, em janeiro estamos aí de volta. Estamos aí. Tá bom? Um abraço.